rainha cresceu sendo vigiada até para respirar, sem poder descer uma escada sozinha, sem poder fechar uma porta, não podendo conversar com ninguém se a mãe não estivesse por perto. E não, não era segurança, não era doença e nem fragilidade, era controle. A própria mãe decidiu que aquela criança não era uma filha, era um projeto de poder. E manteve ela presa por 17 anos. Quando o rei William IV morreu, e o trono caiu no colo dela com 18 anos. A primeira coisa que essa menina fez como rainha foi simples: mandar a mãe para longe. O nome dela, Vitória. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre o arquivo da rainha que foi criada em cativeiro dourado e usou cada dia dele para aprender exatamente como tomar o poder de volta. Bora! Vamos começar pelo começo. Eu já comentei em vídeos anteriores, mas George III teve 15 filhos, numa época em que mortalidade infantil era alta. Mas em 1817, o trono da Inglaterra estava sem herdeiro legítimo na geração seguinte. Como isso é possível? Tragédia, incompetência reprodutiva da aristocracia e uma família real que havia passado décadas sem levar a sério o problema da sucessão, porque sempre tinha alguém na fila. O filho mais velho do George III, o príncipe de Gales, que virou George IV, era o rei em exercício e não tinha herdeiro legítimo. A única filha que ele teve, a princesa Charlotte, tinha morrido no parto em 1817, junto com o bebê. A morte da Charlotte foi um trauma coletivo. A Inglaterra inteira parou. Gente chorando na rua, jornal falando disso sem parar, poeta escrevendo como se o mundo tivesse acabado, porque para muita gente acabou mesmo. Com Charlotte morta e George IV sem herdeiro, a Inglaterra olhou para a fila e o que encontrou foram os irmãos do rei. Uma galera de duques de meia-idade que haviam passado a vida adulta gastando dinheiro, acumulando dívidas e mantendo amantes, e no caso de vários deles, contraindo uniões que não produziam herdeiros legítimos para a coroa. O segundo filho do George III, o Duque de York, era casado, mas sem filhos. O terceiro, o Duque de Clarence, que mais tarde virou William IV, tinha vivido durante anos com uma atriz chamada Dorothea Jordan, com quem teve 10 filhos, mas nenhum legítimo. O quarto, o Duque de Kent, o pai da Vitória, estava numa situação similar, com uma companheira de mais de 20 anos, mas sem um casamento formal que o rei aceitasse e produzisse herdeiro reconhecido. Então, o parlamento, com a elegância burocrática de sempre, deixou claro que tiraria a mesada dos duques se eles não se casassem com mulheres protestantes e, de preferência, que fosse capaz de produzir um herdeiro com urgência. O que se seguiu então foi uma das corridas matrimoniais mais movimentadas da história da monarquia inglesa. Em 1818, 3 duques casaram quase simultaneamente. O Clarence casou com Adelaide de Saxe-Meninge, o Kent casou com a Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld, a futura duquesa de Kent, a mãe da Vitória, e o Cumberland casou-se com Frederica de Mecklenburg-Strelitz. Era uma corrida de úteros com prêmio do trono. E ninguém ali naquele momento apostava muito no Duque de Kent. Ele era o quarto filho do George III. Na ordem de sucessão tinha o Príncipe de Gales, o Duque de York e o Duque de Clarence, tudo na frente dele. Matematicamente, as chances de um filho dele chegar ao trono eram pequenas. Dependiam de 3 homens mais velhos não produzirem herdeiros, o que, em 1818, não parecia um cenário provável. A Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld tinha 31 anos, era viúva com 2 filhos do primeiro casamento e engravidou do Duque de Kent com uma rapidez que, nas circunstâncias, devia parecer um sinal divino para o casal. A Vitória nasceu em maio de 1819 no Palácio de Kensington e veio ao mundo num país que ainda não sabia bem o que fazer com ela. O Duque de Kent morreu em janeiro de 1820, 8 meses depois do nascimento da filha, de pneumonia. E a mãe, de repente, era uma viúva estrangeira de 33 anos, numa corte onde não era sua, num país cuja língua ela falava com sotaque alemão carregado, sem dinheiro suficiente, sem aliados reais e com uma filha bebê que era, na ordem de sucessão, a quarta da fila.
Esse detalhe é fundamental e quase nunca aparece com o peso que merece quando a gente conta a história do sistema Kensington. A duquesa de Kent não era uma mulher poderosa operando a partir de uma posição segura. Ela era uma mulher com medo, mas também com ambição. Isso é uma combinação perigosa. Então, o que ela construiu ao redor da filha foi, em parte, o tipo de fortaleza que pessoas com medo constroem ao redor das coisas que mais amam e mais temem perder. O problema é que fortaleza e prisão vistas de dentro são sempre a mesma coisa. Nos anos seguintes, os tios da Vitória foram morrendo ou se revelando incapazes de produzir um herdeiro legítimo que sobrevivesse. O Duque de York morreu em 1827, sem filhos. O George IV morreu em 1830, sem herdeiro. O William IV subiu ao trono e ele chegou a ter 2 filhas, mas morreram antes de virarem crianças. Cada morte, cada filho que não vinha ou não sobrevivia, empurrava a Vitória um degrau a mais na fila, tanto que quando William IV assumiu, a Vitória já era sua herdeira presuntiva. Todo mundo na Inglaterra sabia, e a mãe sabia faz tempo. O detalhe é que, quando a Vitória herdou o trono britânico, ela não herdou Hanover. O reino de Hanover estava ligado à coroa britânica desde 1714, quando o George I subiu ao trono inglês, mas Hanover seguia a lei sálica que proibia mulheres de herdar. Isso significa que no momento em que a Vitória foi coroada rainha da Inglaterra, Hanover automaticamente foi para o próximo herdeiro masculino na linha, o Ernesto Augusto, Duque de Cumberland, o 5º filho do George III. O Ernesto era o tipo de príncipe mais impopular da família britânica, o que, considerando a concorrência, é uma conquista considerável. Conservador radical, numa época em que o conservadorismo radical estava saindo de moda até entre os conservadores, com uma reputação pessoal que incluía rumores que circulavam na corte inglesa com um entusiasmo específico de difamar. De quem não tem base documental, né? Claro, a gente não tem documentos, mas o pessoal adorava repetir porque odiava ele. Em Hanover, ele rapidamente se tornou o contraponto autoritário de tudo que a Inglaterra liberal da Vitória estava tentando construir. O clima que ficou não era de ameaça explícita ao trono britânico. A separação entre Inglaterra e Hanover era definitiva e legal. Mas se a Vitória morresse sem um herdeiro, ele assumiria. Então, ele tinha aquele tipo de desconforto de saber que a prima, na verdade a sobrinha, ficou com a casa do lado e que ele queria muito a Inglaterra. Até aqui parece só história de família, mas o que a mãe da Vitória fez quando entendeu que a filha ia herdar o trono não foi preparar uma rainha, foi construir uma prisão. E a prisão tinha nome, regras escritas e um arquiteto, que não era a mãe. A Vitória, por exemplo, aos 10 anos, não podia descer uma escada sem segurar a mão de alguém, não uma escada específica, também não uma escada alta ou perigosa. Qualquer escada, em qualquer parte do Palácio de Kensington, a qualquer hora do dia. A regra era essa, e a regra não vinha de um médico, não vinha de um protocolo real antigo, e não vinha de nenhuma tradição documentada da monarquia britânica. Via puramente de um conjunto de regras que a duquesa de Kent e o seu conselheiro, John Conroy, tinham elaborado com uma atenção aos detalhes que beirava o obsessivo e que ficou conhecido pela posteridade como sistema Kensington. As regras eram simples e totais. A Vitória nunca dormia sozinha. A mãe compartilhava o quarto até a véspera da sua coroação. Ela nunca recebia visitas sem testemunha presente na sala. A mãe nunca se comunicava com pessoas fora do círculo aprovado, sem supervisão. Não participava de eventos sociais sem ser acompanhada e ela tinha um diário que a mãe lia. E vamos falar óbvio que ninguém gosta de falar, isso não é cuidado, isso é controle de poder. Ninguém vive assim e sai normal. Esse último detalhe é o que revela com mais clareza o que o sistema realmente era, porque um diário que a mãe lê não é um diário, é um relatório. E uma criança que sabe que o diário é lido aprende desde cedo a diferença entre o que sente e o que escreve. E isso, dependendo do ângulo que você olha, é uma habilidade política valiosa ou traz um dano emocional permanente, provavelmente os dois, ou seja, ela não podia nem pensar em paz. Agora vamos falar do secretário particular da duquesa, o John Conroy. O nome que aparece no centro de tudo isso e que quase nunca recebe o espaço que merece quando a gente conta a história da Vitória.
O Conroy era irlandês. Tinha servido como oficial do exército e tinha entrado na vida da Duquesa de Kent como funcionário do Duque antes da morte dele. Quando ele morreu, o Conroy ficou e foi assumindo gradualmente uma posição de poder dentro da casa que ia muito além do cargo formal de intendente. Ele gerenciava as finanças da duquesa, o calendário e o acesso. Tomava decisões que deveriam ser da mãe, da Vitória, e ela, isolada, endividada e dependente, ia aceitando uma a uma. A gente não sabe se ele se tornou amante da duquesa, mas o que os historiadores modernos concordam é que, independentemente de qualquer dimensão pessoal do relacionamento, o Conroy tinha sobre a duquesa uma influência que ela não conseguia ou não queria questionar, e que ele usou essa influência para construir e manter o sistema Kensington com um objetivo muito claro: colocar a mãe como regente da Vitória e ele ser o homem que maquina por trás dos bastidores. O isolamento dos tios também era parte do sistema. A Vitória mal conhecia eles. A Duquesa de Kent, com orientação do Conroy, mantinha a menina afastada da corte real, oficialmente por proteção moral. A corte, realmente, do George IV e do William IV era barulhenta, cheia de filhos ilegítimos reconhecidos, de comportamentos que não eram considerados adequados para uma futura rainha. Esse argumento, então, tinha até sentido. A vida em Kensington era mais regrada, mais virtuosa e mais controlada do que a atmosfera dos palácios reais. Mas, na prática, esse isolamento era por controle. Se a Vitória não tinha relacionamento com os tios, ela não teria aliados fora do que foi construído para ela. A única realidade que ela conhecia era a realidade que eles escolhiam mostrar. O que a Vitória sentia dentro disso tudo, a gente sabe no diário. Ela tinha um diário real que ela escrevia para si mesma e tinha o outro que ela sabia que a mãe ia ler. Imagina, se você comparar as entradas dos dois, é um exercício de angústia, porque mostram duas versões da mesma menina, uma que escreve o que é esperado, outra que escreve o que sente. O que ela sentia incluía a solidão, uma relação com Conroy, que ela descreveu em termos que vão de desconforto a ódio, incluía uma frustração crescente com as suas limitações, que ninguém ao redor parecia disposto a questionar. Ela não tinha amigos da própria idade, ela só tinha contato e pouco com as meninas da família do Conroy, o que, se você parar para pensar, é o tipo de detalhe que completa o quadro de um sistema que não deixava nenhuma abertura para uma influência externa. A educação da Vitória era rigorosa e, em certos sentidos, boa. Ela falava vários idiomas, tinha formação musical, era instruída em história e geografia com uma profundidade que muitos dos seus contemporâneos masculinos, com acesso à universidade, não tinham. Mas a educação, claro que era controlada. Os tutores eram escolhidos e supervisionados e tinha uma ambiguidade fundamental no projeto educacional inteiro. Você não educa uma rainha para depender de regência. Se o plano do Conroy era que a Vitória chegasse ao poder precisando de tutela, a educação que ela estava recebendo era um investimento no futuro, mas era uma contradição no presente, porque estava formando uma mente capaz de reconhecer mais cedo ou mais tarde a natureza exata do sistema que ela estava presa, ou seja, prisão. Teve um momento específico, em 1835, que ferrou o que sobrava do pouco de respeito que a Vitória tinha pelo Conroy. A Vitória adoeceu com tifo, segundo os relatos médicos da época, e foi nesse momento que ele tentou se aproveitar. Ela estava doente, com febre, mal conseguindo levantar da cama, e ele estava lá pressionando para ela assinar um documento de poder, que significava que ele teria acesso irrestrito ao poder quando ela virasse rainha. Ela se recusou, conseguiu recusar, doente, com febre, com 16 anos. E ela continuou se recusando enquanto ele pressionava, enquanto a mãe olhava e não fazia nada. E o quarto de hospital se tornou um lugar de uma negociação de poder que nem deveria estar acontecendo ali e nem deveria acontecer no final das contas. Agora a gente vai falar um pouco do tio da Vitória, o antecessor dela no trono inglês. Eu preciso fazer um vídeo sobre ele, porque é bem legal. William IV não era um rei sofisticado, ele era direto, sem paciência para a cerimônia,
e que tinha passado anos na marinha e tinha zero tolerância para o tipo de jogo político que o Conroy jogava. Parecia meu namorado, sem paciência. Quando chegou ao trono em 1830, depois da morte do Jorge IV, já tinha 64 anos e uma consciência bastante clara de que ele não ia viver muito, estava com o pé na cova. E ele tinha duas preocupações que viraram obsessão. A primeira era que a mulher, Adelaide, não estava produzindo um herdeiro, o que tornava a vitória inevitável. A segunda era que a duquesa de Kent e o Conroy estavam construindo uma situação que, quando a rainha Vitória subisse ao trono, o poder ia ficar nas mãos deles. William via isso com uma clareza que ele nem tentava disfarçar e achava que era sua obrigação, enquanto rei, tentar fazer tudo para evitar. O problema é que a mãe da Vitória não facilitava o relacionamento entre o rei e a cunhada. Era um acúmulo de incidentes que iam do protocolo ao insulto aberto. Em quase todos, a duquesa que escolheu o confronto, onde o rei estava só de boa. Ela chegava atrasada a eventos reais, recusava convites que deveriam ser obrigatoriamente aceitos. E ainda, em 1836, ela decidiu ocupar outros apartamentos dentro do Palácio de Kensington, sem pedir permissão. O rei descobriu e ficou furioso, não por ela ter ocupado esses apartamentos, mas porque ela estava agindo como se o palácio fosse dela, como se a autoridade do rei fosse irrelevante. Mas o episódio mais extraordinário e mais revelador sobre o que William pensava e sobre o que Vitória sentia aconteceu em agosto de 1836, no jantar do aniversário do rei de 71 anos. Era um jantar formal, com toda a corte presente, com discursos e brindes e o protocolo que esse tipo de ocasião exigia. Ele se levantou para falar e disse na frente de todos que tinha um único desejo: viver mais um ano, porque em maio de 1837 a Vitória completaria 18 anos e aí ela podia assumir o trono como rainha maior de idade, sem precisar de regência. E aí ele virou para a duquesa de Kent, para a cunhada, e disse em público, no próprio aniversário, que sempre foi tratado com total falta de consideração por aquela mulher e que a princesa tinha sido mantida afastada dele e da corte de uma forma deliberada. Isso era uma vergonha. A duquesa de Kent ficou vermelha e, segundo os relatos, ficou quente. Eu tinha que fazer essa piada. Chegou a chorar. A Vitória ficou em silêncio. O que se passava na cabeça dela naquele momento é o tipo de coisa que não está no registro oficial, mas está no padrão do que veio depois. Ela tinha passado a vida dentro de um sistema que controlava cada palavra, cada movimento, cada contato. E aí, no jantar de aniversário de um rei velho e furioso, pela primeira vez, alguém com autoridade suficiente para ser ouvido disse em voz alta que o sistema era uma merda, uma vergonha. A duquesa e o Conroy bloquearam os contatos com ele, da Vitória. Depois disso, cada tentativa do rei de aproximação era respondida com pretexto, uma recusa educada, com uma chegada atrasada que tornava o encontro impossível ou superficial. O rei estava tentando dar à sobrinha o que o sistema tinha negado a ela: contato com o mundo real, com a corte real, com adultos que não eram controlados pelo Conroy. E estava sendo impedido. William IV acabou morrendo dia 20 de junho de 1837. Tinha 71 anos. A Vitória tinha completado 18 em maio, um mês antes. Ele viu o suficiente para saber que a sobrinha chegaria ao trono como rainha de pleno direito, sem regência, sem tutela, mas não viu o suficiente para saber o que ela faria e que ela chegaria sem precisar de nenhuma das proteções que ele tinha tentado construir, porque ela aprendeu dentro do sistema que tentou aprisioná-la tudo que ela precisava saber de como o poder funciona e quem não merece tê-lo. E aí que começa a dar errado para a mãe e para o Conroy. Porque o rei que odiava a cunhada morreu, e quando ele morreu não tinha mais ninguém com autoridade suficiente para frear o que o Conroy e a duquesa tinham planejado, exceto a própria Vitória. Os mensageiros partiram de Windsor na madrugada, precisavam chegar no Palácio de Kensington e acordar a herdeira. Eles chegaram por volta de 5 da manhã. O Lord Chamberlain e o arcebispo da Cantuária pediram para ver a princesa Vitória. A duquesa de Kent foi acordada junto, porque era protocolo. Só que dessa vez, quando os dois homens foram conduzidos para o encontro com a herdeira, a Vitória disse: hoje não, Faro.
ela encontrou sozinha eles e ouviu a notícia sozinha de que o rei tinha morrido e que agora ela era rainha da Inglaterra. Os relatos dizem que ela apareceu de roupão, com o cabelo ainda solto, que tinha sido acordada do sono para aquilo e que recebeu os dois homens com uma compostura que os presentes registraram como surpresa. Não a surpresa de quem vê algo inesperado, mas a que vê algo que ainda está processando o que significa. O que aconteceu então nas horas seguintes foi uma sequência de primeiras vezes que tinham o peso acumulado de 17 anos de nunca. Pela primeira vez ela tomou decisões sem consultar a mãe, convocou os conselheiros e os recebeu sem testemunha. Na sala de Kensington, pela primeira vez dormiu num quarto sozinha. Na noite do dia que ela se tornou rainha, ela pediu que sua cama fosse movida para fora do quarto da mãe. E o pedido foi atendido, sem drama, sem confronto. Ela simplesmente pediu e foi feito porque ela era rainha. A primeira reunião do Conselho Privado aconteceu naquele mesmo dia, 20 de junho de 1837. A Vitória entrou na sala sozinha, sem a mãe, sem o Conroy, sem nenhum dos adultos que tinham gerenciado cada aparição pública dela até então. O conselho privado era composto de homens velhos, experientes e acostumados com o poder e acostumados a tratar princesas como um acessóriozinho. E o que encontraram foi uma mulher de 18 anos que entrou na sala, sentou-se e abriu a reunião com segurança, que vários deles registraram em cartas e memórias posteriores como algo que realmente eles não esperavam. O Duque de Wellington, que tinha sido o primeiro-ministro, que tinha vencido Napoleão, que era o homem público mais respeitado da Inglaterra, escreveu depois que a Vitória tinha se comportado com uma dignidade e uma firmeza que ele não tinha antecipado. A Vitória foi coroada em 28 de junho de 1838, na abadia de Windsor. Tinha 19 anos e a cerimônia foi um caos. Os lordes tropeçou e caiu da escada. O anel da coroação foi fixado num dedo que não era o certo e a rainha precisou usar gelo depois para tirá-lo. A Vitória registrou tudo no diário com uma mistura de humor e uma compostura que talvez seja o retrato mais honesto dela naquele período. Alguém que tinha chegado num lugar enorme por um caminho que não deveria existir e estava navegando por esse lugar com a mistura de seriedade e absurdo, que é a marca de pessoas que não perdem o senso de perspectiva. O Conroy foi demitido na primeira semana de reinado, claro, ele simplesmente recebeu a notificação de que os seus serviços não seriam mais necessários. Ele tentou negociar, pediu título, pediu pensão, pediu um reconhecimento formal de tudo o que tinha feito pela família. A Vitória garantiu o mínimo que o protocolo exigia e nenhuma vírgula a mais. Ele simplesmente saiu de cena, graças a Deus. A duquesa de Kent foi mandada para outra ala do Palácio de Buckingham. Esse detalhe precisa de espaço para ser entendido no que realmente é. Não era um palácio pequeno, tinha um espaço suficiente para que as duas vivessem totalmente em outros locais, sobre o mesmo teto, mas não se encontrassem no corredor. Essa separação era simbólica de uma forma que qualquer pessoa que conhecia a história de como ela passou em Kensington entendia imediatamente. A menina que tinha compartilhado o quarto com a mãe até a véspera da coroação, que tinha construído um sistema inteiro ao redor da ideia de que a filha nunca deveria estar sozinha, foi colocada numa ala totalmente longe por decisão da própria filha. A mensagem era tão clara que eu não preciso nem dizer. O relacionamento entre a Vitória e a mãe nos anos seguintes foi frio, com períodos de gelo. As duas se viam em ocasiões formais, trocavam correspondências que tinha aquele tom de pessoas que sabem que precisam manter uma relação funcional, mas não sentem a necessidade de fingir que é mais do que isso. Chega a ser bem triste. O relacionamento da Vitória com a mãe levou anos para se reconstruir em algo que aproximasse de afeto genuíno. Foi mais quando os filhos da Vitória nasceram. A virada acabou acontecendo depois da morte da Duquesa de Kent, em 1861, quando a Vitória encontrou papéis e cartas da mãe e entendeu, lendo a correspondência de uma mulher que tinha morrido, que tinha outra história dentro da história que ela conhecia. A duquesa tinha amado a filha com uma intensidade que as cartas deixavam claro e tinha sido ela mesma, uma prisioneira do Conroy, de formas que a Vitória, de dentro do sistema, não tinha conseguido ver completamente.
As cartas mostravam uma mulher que tinha pedido ao próprio criador da prisão que a libertasse e que tinha sido mantida dentro dela pela combinação de medo, dependência e manipulação que o Conroy tinha construído com tanto cuidado. A Vitória, então, chorou pela mãe durante meses após a morte dela. Não era um luto de protocolo, era realmente o luto de quem está processando uma história inteira de uma vez. A mãe que tinha aprisionado, a mãe que tinha sido aprisionada, a mãe que tinha amado do jeito mais sufocante, mais calculista, mas mais real possível ao mesmo tempo. Não era uma história simples, nunca tinha sido. E o que ficou no final, quando você olha para os 17 anos do sistema Kensington e para os 63 anos de reinado da Vitória que vieram depois, é uma das ironias mais perfeitas da história da monarquia britânica. A duquesa de Kent passou 17 anos tentando criar um fantoche, mas o que ela criou foi exatamente o oposto. Uma mulher que sabia o que era controle porque tinha sido controlada a vida toda e que no momento em que ela pôde escolher, escolheu nunca mais ser controlada por ninguém. E governou por 63 anos e deu nome a uma era inteira. Agora você me conta o que você achou de tudo isso, do sistema Kensington até a coroação. A história da Vitória é uma das que mais divide. Tem quem ame, tem quem odeie, tem quem acha que a gente romantiza demais e tem quem acha que a gente critica demais. Me conta aqui nos comentários, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flip.